Boa tarde a todos. Hoje trago para apresentar a vocês o tema bolhas de filtro e câmaras de eco nas eleições brasileiras de 2022. Uma análise sob a perspectiva dos sistemas complexos. E aqui eu já deixo claro que não é uma palestra sobre política partidária. Não é sobre quem está certo ou errado. É sobre como a informação circula e sobre como isso molda o comportamento coletivo. A motivação deste seminário nasceu de algo que todos nós observamos nos últimos anos. A polarização política no Brasil cresceu de forma intensa. E isso ficou ainda mais evidente durante as eleições de 2022. Diante deste cenário, este seminário nasceu como um esforço de compreensão. A proposta é realizar um estudo que, embora não tenha a profundidade de um artigo científico ou de um trabalho de mestrado, busca oferecer uma leitura sobre este tema. Para isto, recorro a dois autores para este debate. Elie Pariser, com o livro A Bolha de Filtro, O que a Internet está escondendo de você, onde ele apresenta o conceito de bolha de filtro. E Cass Sustein, em seu livro República, como as democracias são divididas na era das mídias sociais, no qual desenvolve a ideia de câmeras de eco e discute seus efeitos sobre o comportamento coletivo. E ao conectar esses autores com os princípios dos sistemas complexos, o objetivo é explorar como as interações entre indivíduos, algoritmos e grupos sociais contribuíram para a fragmentação da informação e para o aumento da polarização no cenário das eleições de 2022. É importante lembrar que até pouco tempo atrás, o debate público brasileiro era estruturado por um conjunto relativamente estável de meios de comunicação. Jornais impressos, rádio e televisão não só transmitiam notícias, como também criavam um certo consenso mínimo sobre quais acontecimentos eram relevantes, como eram interpretados e de que forma circulavam na sociedade. Mesmo com diferenças editoriais, existia um núcleo comum de referências que ajudavam a organizar a conversa pública. Com a chegada dos smartphones e das redes sociais, especialmente depois de 2010, tudo isso mudou. A informação deixou de ser centralizada e passou a ser personalizada, acelerada, emocional e filtrada por algoritmos. Cada pessoa passou a consumir conteúdos diferentes, em ritmos diferentes e com níveis diferentes de emoção. E aí a experiência política, que antes era compartilhada, começou a se fragmentar. Pariser traz o conceito de que os algoritmos funcionam como editores invisíveis. Eles
escolhem o que aparece na nossa tela e escolhem com base no nosso comportamento. Isso cria as chamadas bolhas de filtro, ambientes informacionais sob medida para cada pessoa. Sustain mostra que grupos de pessoas que pensam parecido tendem a reforçar suas próprias crenças. É daí que surgem as câmeras de eco, lugares onde a gente só escuta o que já concorda. E quanto mais tempo a gente fica ali dentro, mais difícil fica conversar com quem está fora. O ponto-chave é entender que as eleições de 2022 acontecem exatamente dentro deste novo ecossistema informacional. Não é apenas uma eleição tradicional, mas um fenômeno mediado por algoritmos, redes sociais, grupos segmentados e fluxo emocional intenso. A combinação entre bolhas de filtro e câmeras de eco cria um ambiente em que diferentes grupos vivenciam realidades distintas. E isso transforma completamente a maneira como o debate público se organiza. Agora, a pergunta inevitável: como esses conceitos ajudam a explicar a polarização nas eleições? Segundo Pariser, há a redução da diversidade informacional. Se o algoritmo me mostra apenas o que confirma minhas preferências, eu passo a acreditar que a minha visão é majoritária e razoável. De acordo com Sustain, entra o reforço grupal. Nas câmaras de eco, opiniões diferentes não entram, ou entram cercadas de desconfiança. A posição do grupo se torna mais rígida e emocionalmente carregada. E quando olhamos com as lentes dos sistemas complexos, enxergamos a formação de clusters informacionais, grupos que se auto-organizam, cada um com sua verdade, seus influenciadores, suas narrativas internas. A polarização não é causada por agente central, mas emerge destas interações. Aqui eu mostro que a polarização é um fenômeno emergente dos sistemas complexos. O comportamento coletivo nas eleições de 2022 reflete um sistema adaptativo, em que bolhas de filtro e câmeras de eco funcionam como engrenagens que amplificam divisões e consolidam padrões de polarização. Aqui eu quero aprofundar como os conceitos de bolhas de filtro do Pariser e de câmera de eco do Sustain se comportam quando a gente olha para eles com as lentes dos sistemas complexos. Até aqui, vimos como esses fenômenos funcionam individualmente. Mas o ponto realmente importante, e talvez o mais interessante, é o que acontece quando eles começam a interagir dentro de um sistema composto por milhões de pessoas, algoritmos e redes digitais. Vou destacar cada um destes princípios e o que eles significam na prática. Não
Linearidade. A primeira consequência é que pequenos estímulos informacionais podem gerar efeitos completamente desproporcionais. Uma leve preferência inicial registrada pelo algoritmo, algo tão simples quanto curtir um vídeo, altera a trilha de conteúdos sugeridos e abre caminho para um ciclo que, ao longo do tempo, pode levar o indivíduo a um polo político cada vez mais distante. Ou seja, uma causa pequena dentro de um sistema de autoacoplamento informacional pode produzir uma consequência enorme. A retroalimentação. Quando alguém recebe conteúdo alinhado às suas preferências, ela tende a engajar mais. E o algoritmo entende que deve entregar mais do mesmo. Esse fenômeno vai fortalecendo gradualmente certos padrões cognitivos e emocionais. Nas câmeras de eco, o feedback é social. O grupo valida, reforça, incentiva e protege as crenças internas. No nível sistêmico, esse tipo de retroalimentação cria ciclos de reforço que aceleram a polarização e solidificam posições. Formação espontânea de clusters. Quando várias bolhas de filtro e câmeras de eco se sobrepõem, não surge apenas isolamento individual, emerge uma nova estrutura coletiva. As pessoas se organizam como clusters informacionais, comunidades que compartilham narrativas, emoções, interpretações e referências internas. Do ponto de vista de sistemas complexos, isso mostra que não é preciso nenhuma coordenação centralizada para que grupos altamente polarizados se formem. Eles emergem naturalmente dessas interações locais. Sensibilidade às condições iniciais. Duas pessoas com perfis parecidos podem seguir caminhos completamente diferentes, dependendo de pequenas diferenças iniciais. Um clique, um vídeo, uma interação, um seguidor. Bolhas de filtro amplificam esse efeito. Com o tempo, trajetórias informacionais que eram semelhantes se tornam totalmente divergentes, o que ajuda a explicar como pessoas do mesmo ambiente social passam a viver em universos políticos paralelos. Dinâmica emocional amplificada. Tanto Sustain quanto Pariser destacam que emoções funcionam como combustível da viralização e do engajamento. Em termos de sistemas complexos, emoções elevam a atratividade de certos conteúdos, e isso afeta o comportamento dos algoritmos, que, por sua vez, ampliam a visibilidade dos conteúdos emocionalmente carregados, o que altera o comportamento coletivo como um todo. É um processo emergente em que o sistema privilegia automaticamente os conteúdos mais inflamáveis, porque eles circulam mais rápido e se tornam dominantes dentro de cada cluster. Quando juntamos tudo isso,
aparece a explicação da polarização. A bolha de filtro define o que cada grupo vê. A câmara de eco define como cada grupo interpreta. E a soma dessas interações faz o sistema inteiro pender para os extremos. Ninguém planeja isso. A polarização emerge naturalmente do funcionamento do sistema. E aqui começam os problemas mais sérios. A primeira consequência é a perda de uma base comum de realidade. Se dois grupos vivem em mundos informacionais diferentes, discutir se torna quase impossível. Depois vem a radicalização. Opiniões moderadas perdem espaço. O debate público fica empobrecido. Mais emoção, menos argumentos. A confiança nas instituições diminui e a vulnerabilidade à manipulação cresce. Uma forma muito interessante de aprofundar isso é usando modelos baseados em agentes. Com eles, a gente pode simular como o algoritmo influencia cada agente, como os grupos se formam e como a polarização cresce ao longo dessas interações. É como assistir o fenômeno acontecendo em câmera lenta e ajuda a enxergar o que está por trás da cortina. Depois de entender como bolhas de filtro e câmeras de eco contribuem para a polarização, a gente chega à seguinte pergunta: o que dá para fazer diante disso? Um desses caminhos é aumentar a diversidade informacional. Pariser fala muito disso. Criar mecanismos para que as pessoas sejam expostas a conteúdos que não estão dentro da sua bolha natural. Isso não significa obrigar ninguém a concordar com o outro lado, mas ajudar a reconstruir um mínimo de espaço comum. O ponto é fortalecer a educação midiática. Sustém lembra que parte da vulnerabilidade ao extremismo vem da forma como consumimos informação. Saber identificar manipulação, viés, emocionalização excessiva e fontes pouco confiáveis ajuda a quebrar ciclos de reforço. Também entra a necessidade de maior transparência sobre o funcionamento dos algoritmos. Quando o usuário sabe melhor por que certos conteúdos aparecem e outros não, ele tem mais autonomia. E isso reduz um pouco o impacto da personalização automática. E, por fim, tem uma dimensão mais institucional. Incentivar ambientes de diálogo, investir em políticas que reduzam a fragmentação social e construir espaços de mediação. Em resumo, se a polarização é um fenômeno emergente, as soluções também precisam ser pensadas como intervenções sistêmicas
Pequenas mudanças que acumuladas podem gerar efeitos coletivos importantes. Para fechar, eu diria o seguinte: bolhas de filtro e câmeras de eco não são falhas das plataformas, são consequências naturais de como elas foram projetadas e de como nós interagimos com elas. O que aconteceu em 2022 é um exemplo do que pode surgir quando esses elementos todos convergem. E quando a gente olha para isso como um sistema complexo, conseguimos enxergar melhor de onde vem essa polarização, por que ela cresce e o que poderia ser feito para suavizar esses padrões. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Se tiverem perguntas, críticas, discordâncias, tudo isso é bem-vindo. Afinal, falar sobre câmeras de eco é justamente lembrar que ouvir o outro é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer.